hoje, como eu já coloquei no mural para vocês, a aula vai ser do professor Levi. Acredito que a maioria de vocês já deva conhecer, pelo menos ali dos corredores da Unesp, que o professor Levi, na verdade, ele é docente do curso de Engenharia de Pesca. Mas eu e o professor Levi, a gente já tem uma parceria já de algum tempinho aí, né Levi? E uma das aplicações das algas é que proporcionou essa nossa parceria. Então, é a questão de controle de doenças de plantas por meio das algas, né? O professor Levi já vai falar isso também com vocês, então eu não vou me prolongar nesse assunto. É um assunto interessante, a questão tanto de controle de doenças na agricultura, mas também a alga está se mostrando aí 1001 utilidades, né, professor Levi? Cada hora a gente vê uma matéria, uma reportagem nos mais diferentes meios falando de todas as possibilidades que estão se apresentando aí. Então, vamos aproveitar esse momento. O professor Levi é especialista nesse assunto, então nada melhor do que ele para fazer essa aula com vocês hoje. Muito obrigada, Levi, novamente. Muito obrigada mesmo de você estar mais um ano participando aqui. Eu agradeço pelo convite, é sempre legal falar um pouco com o pessoal da Agro, que eu estou na Unesp desde 2016, né? Eu lembro quando eu cheguei para prestar meu concurso, eu lembro que eu olhei os currículos dos colegas professores aqui, e na hora que eu vi o currículo da professora Cândida, eu falei que, no meu concurso, eu falei que já havia grandes possibilidades de colaboração e de parceria com a professora Cândida, e é legal que nesses 4 anos a gente conseguiu botar bastante coisa em prática em cima dessa linha que eu já vinha desenvolvendo, a Cândida tem a linha totalmente correlata e complementar à minha, mas que agora com as algas a gente conseguiu chegar a alguns projetos bem interessantes e alguns resultados bem promissores. A gente vai arranhar o tema das algas dentro da microbiologia aplicada para a parte agronômica, tá certo? Então, trazer curiosidades para vocês e ver o que a gente pode chamar a atenção da atuação profissional de vocês em cima disso daí, que é uma realidade no mundo inteiro e que no Brasil ainda é subexplorada nos diversos aspectos que nós vamos discutir aqui, tá bom? A ideia dessa aula de hoje, então, é a gente apresentar os diferentes grupos de algas, eu vou falar um pouquinho das diferentes espécies e tudo mais, e conceituar, né, quem são esses organismos, quais são as diferenças que existem entre eles, e falar um pouquinho mais aprofundado das aplicações biotecnológicas das algas, voltada para essa questão da agricultura. Perfeito? Então, a ideia é fazer esse bate-papo de potenciais aplicações, que algumas já não são tão potenciais, já são realidades mesmo, outras são um pouco mais, como eu posso dizer, ainda estão em fase investigativa científica, tá certo? Então, para começar, eu pergunto para vocês quem são as algas. As algas são, para começar, não existe o filo algas, não existe o reino algas, não existe a classe algas, falando isso de taxonomia. Elas não são um grupo taxonômico propriamente dito. Quando eu falo algas, dentro da árvore da vida, então esse é um trabalho de 2008 aí, que trouxe uma nova visão sobre a estrutura da árvore da vida, onde cada braço dessa árvore é um grupo de organismos que estão agrupados devido a características tanto morfológicas quanto genéticas. O grupo das algas, ele não está em apenas um ramo da árvore da vida. Então, o que isso quer dizer? Que nem todas as algas são primas ou parentes, nem todas as algas estão geneticamente próximas umas às outras. Nós temos aqui, ó, o grande grupo de algas aqui dentro de Arquiplastidia, que é o reino Plantae, mas nós também temos algas aqui no grupo do Stramelópolis, tá certo? Então, nós temos diferentes grupos de algas em diferentes ramos da árvore da vida. Então, algumas algas estão mais próximos, por exemplo, de homicetos, de basidiomicetos, de fungos, do que das plantas, aqui, ó, plantas terrestres, dentro desse grupo. Então, entenderam? Não é só porque tem clorofila e porque faz fotossíntese que elas são necessariamente parentes ou próximas. Então, o grupo de algas é um grupo extremamente amplo, extremamente complexo. Então, a gente fala que essa palavra algas, ela não tem um caráter taxonômico. Então, só para vocês terem uma ideia aí, né, as algas são agrupadas dentro desses 2 grupos aqui, principalmente, sendo que nesse grupo do reino do Arquiplastidia, nós temos as algas
verdes, as algas vermelhas, tá certo? Que são os maiores grupos, e as demais plantas, tanto plantas aquáticas quanto plantas terrestres, os pteridófitas e os briófitas também. Então, é um grupo muito amplo de organismos fotossintetizantes. Do outro lado aqui nós temos, né, as diatomáceas, os dinoflagelados e as algas pardas ou algas marrons, algas marinhas pardas e marrons. Então, são dois grupos muito distintos do ponto de vista filogenético, do ponto de vista da avaliação do material genético desses organismos. Então, quando eu estou falando de algas, eu estou necessariamente falando já de um grupo que a gente chama de polifilético. Pensando do ponto de vista genético e morfológico, nós podemos ser agrupados no grupo monofilético com cachorro, por exemplo. Por quê? Tanto cachorros quanto os seres humanos são mamíferos. E os cachorros e os seres humanos têm um ancestral comum que era mamífero. Então, nesse grupo monofilético dos mamíferos, nós temos os seres humanos, nós temos os macacos e temos os cachorros e vários outros. Então, para o caráter genético em relação a ser mamífero, é um grupo monofilético, esse pessoal todinho, macaco, homem e cachorro. Mas, com relação a alguns outros atributos, nós não temos necessariamente um ancestral comum, que é aí o caso aqui do grupo polifilético. Então, mesmo o cachorro sendo monofilético em relação a ser mamífero, o cachorro não é monofilético com relação a ter um polegar opositor, igual os seres humanos e os macacos têm. Então, cachorro estaria numa árvore aqui da vida, enquanto macacos e seres humanos estariam em outro ramo da árvore da vida. Então, isso quer dizer os grupos monofiléticos e polifiléticos em relação a alguma característica. As algas marinhas são polifiléticas, elas têm um ancestral comum muito antigo, mas elas já são bem derivadas e bem diferentes umas das outras, tanto quanto nós somos diferentes de um inseto, por exemplo. Então, é só para você, apesar de nós sermos um animal que vive no ambiente terrestre, os insetos também serem animais que vivem no ambiente terrestre, nós somos muito diferentes, filogeneticamente falando, assim como as algas verdes e as algas pardas, por exemplo. O tubarão e os peixes ósseos. O tubarão, vocês não são alunos de engenharia de pesca, não sei se todos sabem, mas o tubarão não tem um esqueleto ósseo, ele tem um esqueleto cartilaginoso. Então, ele surgiu antes de existir o esqueleto ósseo, que é comum aos peixes ósseos, é comum aos anfíbios, aos primatas, aos roedores, aos crocodilos e às aves e dinossauros, tá certo? Então, em relação ao esqueleto ósseo, todos esses daqui são monofiléticos, e esse aqui é um polifilético. E em relação a pelo, apenas primatas e roedores têm. Então, primatas e roedores são monofiléticos, tá certo? E os demais não possuem esse atributo, então eles são para- ou polifiléticos. Então, essa árvore da vida foi organizada com base em evidências genéticas, analisando o material genético dos organismos. E aí, quando a gente fala dessa diversidade vegetal, que inclui aquática, que inclui tanto algas em geral, então, mesmo as que são para- ou polifiléticas, e até as plantas aquáticas também, nós estamos falando de cerca de 400 mil espécies no reino vegetal, né, total, sendo que essa diversidade aquática de algas, as cianobactérias, que são as algas mais primitivas, tem cerca de 2.000 espécies, os as diatomáceas, desculpa, cerca de 100 mil espécies, são o segundo grupo mais diverso da Terra, elas perdem apenas para os insetos, em termos de número de espécies, os dinoflagelados, com 4.000 espécies, as algas verdes, com em torno de 8.000 espécies, algas vermelhas e algas pardas, em torno de 6.000 e 2.000 espécies, e as macrófitas, que são plantas aquáticas, plantas que têm todas as características de plantas terrestres, mas que retornaram à vida aquática. Então, essas plantas aquáticas, as macrófitas, elas são similares a, por exemplo, o golfinho, a baleia, que eles têm parentes ancestrais terrestres,
e eles voltaram gradualmente a colonizar o ambiente aquático. Então, isso aqui tudo é a diversidade vegetal, que muitos podem chamar de algas, sendo que algas mesmo, são apenas esse grupo, as macrópodas são plantas. E o que diferencia as algas das plantas? As algas, elas podem ser unicelulares ou pluricelulares macroscópicas. As pluricelulares macroscópicas, como essas algas vermelhas e até as kelps, né, as algas gigantes, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, elas não têm uma organização interna em forma de tecidos. Os parênquimas, então, as algas não possuem essa organização em tecido verdadeiro. A junção dos diferentes tecidos que as plantas têm vão formar os órgãos que a planta tem, a folha, o flor, o fruto. Quando você come uma maçã, você está comendo um parênquima. É um parênquima de armazenamento. Então, ela está armazenando glicose e outras substâncias naquele parênquima. Quando vocês pegam a cana-de-açúcar, você tem parênquima de preenchimento. A batata, que a gente come, a batata inglesa, ela é um parênquima que acumula amido, é um tecido que acumula amido, e a junção desse tecido vai formar, com outros tecidos, vai formar o órgão que é a batata. Então, a diferença entre algas e plantas é que as algas não possuem tecidos verdadeiros. Então, quando eu pego essa aqui verdinha, ou essa aqui verdinha, como é que eu vou diferenciar uma da outra? A presença de tecidos. Tá ótimo? Desculpa. E por que as algas acabam sendo, mesmo sendo, como eu mostrei anteriormente, muito distantes, geneticamente falando, como é que elas podem ser tão parecidas do ponto de vista morfológico? Então, existem algumas teorias que explicam essa evolução morfológica dos organismos. Uma das teorias é que a origem da biodiversidade, né, ela ocorre devido à também pressão da seleção natural. Então, a seleção natural e também a seleção artificial, elas fomentam os organismos, a seleção dos organismos mais bem adaptados. Existe um caso que é clássico que a gente chama de convergência evolutiva, no qual dois organismos que são diferentes ficam parecidos, que é aqui, ó. É muito famoso esse caso. A borboleta monarca, que é muito famosa, e a chamada borboleta vice-rei. A borboleta monarca, ela não é muito predada por pássaros, porque ela dilui um pouco de ácido úrico na asa dela, que dá a coloração amarelada que ela tem, e isso dá um sabor desagradável a ela. Então, ela não sofre muita predação de pássaros por causa disso. Já a borboleta vice-rei, ela tem essa composição amarelada de outra fonte e ela não tem esse sabor desagradável. Mas por ela ser parecida com a borboleta monarca, ela não é muito predada também. O pássaro não quer comer uma coisa que tem gosto ruim. A gente chama isso de convergência evolutiva. E essa convergência evolutiva explica o porquê que as algas, mesmo geneticamente diferentes, elas são muito morfologicamente parecidas, tá certo? Então, essa convergência evolutiva explica um pouco disso daí. A adaptação ao meio ambiente aquático, ela tem um tipo de morfológico e fisiológico que é mais viável e mais interessante. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o golfinho e com os demais peixes, como o tubarão. Por exemplo, o tubarão é um peixe cartilaginoso, o golfinho é um mamífero. Eles são geneticamente extremamente diferentes, mas morfologicamente, eu garanto para vocês, se vocês estiverem dentro da água e verem um golfinho passando, vocês vão se assustar, porque à primeira vista ele parece um tubarão. Então, a convergência evolutiva para a vida no ambiente aquático marinho fez com que o golfinho e o tubarão fiquem parecidos. Tá ótimo? E aí, isso ocorre no ambiente aquático para as algas, porque as algas dependem de luz em qualidade e quantidade para realizarem fotossíntese. Vocês já foram na praia e viram as algas no ambiente marinho?
as algas, elas estão no ambiente aquático ali, elas dependem de luz para realizar a fotossíntese. E esse gráfico aqui, ele mostra, não sei se está claro para todo mundo, né? É a profundidade na coluna d'água, né? E a penetração dos diferentes comprimentos de luz. O comprimento de onda principal que a clorofila consegue utilizar para fotossíntese é o comprimento de 700 nanômetros, que está aqui, ó, na faixa do vermelho. O primeiro comprimento de onda que a luz, ao penetrar na água, perde. Então, o que isso quer dizer? Que organismos estão vivendo a mais de 2, 3 metros já tem uma limitação de acesso à luz vermelha. Então, a vida no ambiente aquático para algas, ela tem algumas dificuldades para fotossíntese e tudo mais, que não existem no ambiente terrestre. Então, a gente vai ver que as algas, elas vão ser quimicamente muito diferentes das plantas terrestres, em função desse ambiente que elas vivem. Então, só para vocês terem uma noção, por exemplo, no ambiente aquático, nós temos a variação de marés. Então, a variação de maré, essa aqui é a mesma praia, de manhã cedo, com a maré seca, e de tarde, com a maré cheia. Então, vocês imaginam, aqui não está tendo algas, mas em uma praia que tenha algas, que tem um costão, que as algas consigam crescer, você tem uma variação, tem uma hora do dia que elas vão estar cobertas por água, com sedimento, que vai dificultar a penetração da luz, e uma certa hora do dia ela vai estar aqui, ó, exposta desse jeito, recebendo luz demais e com pouca água. Então, além dessas interações abióticas, vocês concordam comigo que a temperatura que a alga vai estar exposta aqui não é igual à temperatura que a alga vai estar nessa condição aqui, na hora que ela está na maré seca? Então, você tem variação de temperatura, variação de salinidade, variação de luz e de vários atributos que a alga precisa para sobreviver. Então, elas têm que estar prontas para sobreviver a essas condições adversas várias vezes ao dia. Aqui no litoral de São Paulo, a gente tem, em média, 4 variações de maré diárias, entre maré cheia e maré seca. No Nordeste brasileiro, chegam a ser 7 variações diárias de maré. Então, vocês imaginam as algas que estão lá, o estresse que é para elas sobreviverem. Fora isso, no ambiente aquático, as algas sofrem uma muito grande de competições diferentes, diferentes relações entre organismos, desde epifitismo, aqui uma espécie de alga crescendo em cima de outra espécie, a parte de predação, né, os macro e micro-organismos que se alimentam dessas algas, e a própria competição entre as algas. Isso vai fazer com que, em um espaço assim muito pequeno, você tenha uma diversidade de interações abióticas e interações bióticas muito grandes. E isso vai causar um impacto muito significativo na sobrevivência desses organismos e, principalmente, no que eu vou falar mais na frente, na composição química deles. E essa composição química se reflete também nas possíveis aplicações biotecnológicas, que a gente vai falar mais no final da aula. O primeiro grupo que nós vamos falar são as cianobactérias, e aí está no próprio nome, elas têm muitas características que nós consideramos comuns às bactérias. De manhã cedo, todo mundo tem que acordar e fazer uma oração. Obrigado, Nossa Senhora Cianobactéria. Porque sem as cianobactérias nós não estaríamos na superfície da Terra. Eles foram os primeiros organismos fotossintetizantes, tá certo? Eles surgiram na face da Terra há 3,5 bilhões de anos atrás, então no período do pré-cambriano. Lá na Austrália, em algumas áreas do Pacífico, existe isso que a gente chama aqui, ó, parece um recife de corais, tá certo? Mas não é um recife de coral. Isso se chama estromatólito. Esse estromatólito nada mais é do que um fóssil de cianobactérias. Então, são as evidências antigas da colonização de cianobactérias no ambiente aquático. Elas têm um tamanho, são muito variadas, desde 1,5 micrômetros até 2 centímetros, então elas são desde seres extremamente microscópicos
até seres macroscópicos, você consegue pegar na mão, inclusive, tá certo? E elas têm essa importância de serem os primeiros fotossintetizantes da face da Terra. Então, as são um pouco da causa da vida na Terra. Quando surgiu o cianobactérias, estima-se que o oxigênio na atmosfera era inferior a 5%. E, em um curto espaço de tempo, devido à fotossíntese realizada por essas cianobactérias, o oxigênio atingiu os patamares que são hoje em dia de em torno de 20%, que permitem a vida na Terra. Então, as cianobactérias são extremamente importantes desse ponto de vista aí, histórico-evolutivo. E aí sempre teve na biologia uma briga se as cianobactérias são algas ou bactérias, porque isso ia dizer aonde elas seriam estudadas, tá certo? Então, características de bactérias que elas têm, elas são procariontes, ela não tem um núcleo, um material genético separado do citoplasma organizado no núcleo. Então, isso é característica comum a todas as bactérias, inclusive as cianobactérias. Elas ainda não apresentam organelas membranosas e tem uma parede celular de peptídeo glicano, que é comum de bactérias, enquanto as plantas superiores possuem uma parede celular de celulose, que a gente utiliza muito industrialmente e comercialmente. Já as características das cianobactérias, que agrupam elas como algas, presença dos pigmentos fotossintetizantes, elas apresentam o tilacoide, que é a região aonde ficam as clorofilas, que é similar ao cloroplasto das algas e das plantas terrestres de hoje em dia. Elas apresentam uma substância de reserva que é semelhante ao amido, então, nas cianobactérias, a substância de reserva são o glicogênio, enquanto nos cianobactérias é o amido, que é similar às plantas, e elas produzem oxigênio no metabolismo delas, então elas fazem fotossíntese. Então, tem essas características. No final das contas, por realizarem fotossíntese, as cianobactérias acabaram sendo enviadas para estudo mais pelos botânicos e menos pelos microbiologistas. As cianobactérias, elas têm essa capacidade, né, de terem células especializadas, que são chamados heterócitos, que conseguem fazer a fixação do nitrogênio. Então, em ambientes que existe limitação de nitrogênio, elas conseguem fixar o nitrogênio atmosférico e utilizar esse nitrogênio para o crescimento. Elas ainda apresentam, então, né, esses heterócitos, né, que têm essa função, e apresentam o que a gente chama de acinetos, que são células que têm a função na parte de armazenamento, né, de reserva energética, e também para a parte de reprodução das cianobactérias. Então, elas têm essas duas diferentes células, e por isso as cianobactérias acabam sendo muito prevalentes na natureza. Então, a gente vai falar daqui a pouco que elas causam alguns problemas, né, para os organismos, e até para a produção, eu vou explicar esses problemas que as cianobactérias causam, e que isso é uma situação muito delicada, porque você controlar cianobactérias no ambiente é extremamente complexo, devido à presença muito desse acineto aqui. Eu vou falar mais na frente desse controle de cianobactérias. Então, aí, só como é que funciona essa fixação do nitrogênio, né? Essa parede, esse heterócito, ele tem uma parede celular mais espessa, que absorve o nitrogênio atmosférico, tem enzimas que convertem ele para amônia, e em seguida ele é convertido para glutamina, que vai ser utilizado para sintetizar material genético, sintetizar DNA, virar aminoácidos. Então, essas são as características aí das cianobactérias. Do ponto de vista fisiológico, elas têm uma característica bem relevante, que, além da clorofila e dos carotenoides, que são comuns de se encontrar em plantas terrestres, as cianobactérias possuem uma série de outros pigmentos, como as ficocianinas e ficoeritrinas. São pigmentos que têm colorações diferenciadas, né? Aqui a corzinha da letra está na cor que o pigmento tem,
tá certo? E que elas conseguem absorver comprimento de onda da luz diferentes do da clorofila. O que isso quer dizer? A clorofila consegue absorver um comprimento de onda e converter esse comprimento de onda em energia, tá certo? Então, se não tiver aquele comprimento de onda específico que a clorofila possui, não vai ocorrer a fotossíntese de forma eficiente. As cianobactérias, tendo esses outros pigmentos, quer dizer que elas conseguem ser mais eficientes na captura da energia da luz e utilização dessa energia para a fotossíntese. Então, diferentemente das plantas terrestres, as cianobactérias utilizam a luz de forma mais eficiente, e isso faz com que elas tenham uma coloração diferenciada. Elas podem ser verde azuladas, principalmente devido à fitocianina, mas existem algumas que são mais amareladas, até pretas, amarronzadas e verdes. Então, a cor das cianobactérias é muito variada em função desses diferentes pigmentos que ela produz, que são diferentes das plantas terrestres. Então, devido a essa grande quantidade de pigmentos, a gente encontra as cianobactérias em diferentes ambientes terrestres, em diferentes ambientes do globo terrestre. Então, as 2.400 espécies que existem descritas, elas ocupam ambientes terrestres, ambientes aquáticos de água doce, ambientes marinhos e também ambientes extremos, como fontes termais, neve, deserto, certo? E até ambientes aéreos e subaéreos. Então, existem algumas espécies cianobactérias que, inclusive, são fitopatógenos. Algumas ferrugens que existem em plantas cultivadas também são cianobactérias. Então, são organismos que têm uma capacidade de sobrevivência muito grande. Então, não sei se algum de vocês já foram na praia e viu uma areia meio esverdeada, cianobactéria crescendo em cima de grãos de areia. Essa coloraçãozinha esverdeada que está aqui, ó, no geyser, que são aquelas fontes termais, também são cianobactérias, tá certo? Esses organismos aéreos e subaéreos que vivem principalmente junto de plantas, algumas importâncias. Então, como eu falei, né, são produtores primários, fazem fotossíntese, né, fixam carbono, tem essa capacidade de fixação de nitrogênio, que é interessante, e elas possuem um valor nutritivo com aplicação à indústria alimentícia. A espirulina é nada mais do que uma espécie de cianobactéria, que ela tem uma aplicação nutricional muito interessante. Então, está aqui algumas fotos de como ela é comercializada, né? Ela é uma cianobactéria que parece esse fiozinho de telefone aqui, tá certo? Então, ela tem um valor nutricional muito relevante. Só para vocês terem ideia aqui, ó, a quantidade de proteína, 1 grama de, 100 gramas de espirulina tem 57 gramas de proteína. Enquanto, ó, a carne vermelha, ó, o fígado tem 100 gramas de fígado tem 20 gramas de proteína, 100 gramas de filé mignon tem 16 gramas de proteína, fraldinha tem 22,4 e o lagarto tem 27 gramas de proteína. Então, olha a diferença, a quantidade de proteína que tem na espirulina. Então, hoje em dia, ela tem uma aplicação muito grande na suplementação nutricional, tanto de pessoas que decidiram parar de comer carne, até mesmo a suplementação nutricional animal. Então, alimentação de frango e de gado de corte também pode ser utilizada a espirulina, tá certo? Então, aí, algumas importâncias. E se vocês tiverem curiosidade de jogar espirulina no Google, vocês vão ver que o preço é bem interessante. Aqui, ó, cápsulas com 500 miligramas de espirulina em torno de R$45. Ração de aquário para peixes contendo espirulina, um pacote que, se eu não me engano, não fala aqui quantos gramas tem, mas esse pacote geralmente não tem muito mais de 20 gramas, custando R$63. Então, isso tem, hoje em dia, estimulado muito o interesse na produção desses organismos, tá certo? Produção, quando eu falo cultivo e produção, é similar à agricultura. A gente produz milho, produz soja, produz vários organismos vegetais
a gente pode produzir essas algas, essa espirulina, por exemplo, também. Então, é um mercado que está em franco crescimento atualmente. As espirulinas também, desculpa, as microalgas, as cianobactérias também têm, além desse aspecto positivo, tem um aspecto negativo. Aí eu coloquei, né, vem para o lado verde da força. Alguém já viu uma água verde desse jeito, parecendo uma vitamina de abacate? A eutrofização, ele é um termo que designa uma mudança no ambiente, e desses sintomas da eutrofização é o crescimento exagerado das algas. Então, as algas não são a causa da eutrofização, as algas são um sintoma da eutrofização. A poluição, um aumento do nutriente, de nitrogênio e fósforo, principalmente dissolvidos na água, e esse aumento de nitrogênio e fósforo leva, entre outras coisas, o crescimento exagerado de algas. E esse crescimento exagerado de algas pode causar alguns outros impactos. A mortandade de peixes é uma delas. Então, né, a gente fala que esse crescimento de algas, aí nós chamamos de floração ou de blooms, tá certo? É um crescimento exagerado, geralmente monoespecífico, apenas uma espécie crescendo, e que eles causam algumas alterações na qualidade organoléptica da água, como, por exemplo, cor, odor e sabor. Então, a gente fala que está ocorrendo uma floração, ou um bloom, quando a densidade, o que é densidade? O número de células por volume é superior a 20 mil células por ml. Então, aqui, nessa condição, essa aqui que está aqui quase sólida, né? Está virando uma vitamina de abacate, já quase essa água. Quando está nessas condições, a gente fala que já é uma floração e, com certeza, tem mais do que 20 mil células por ml. Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma imagem lá dos grandes lagos entre o Canadá e os Estados Unidos, né? Você tem aqui o Ohio, que é nos Estados Unidos, aqui o Ontário, que é no Canadá, então são grandes cidades à margem dos lagos, que tem esse problema da poluição, né, de despejo de esgotos, da parte da atividade agrícola também, despeja-se muito nutriente nesses grandes lagos e ocorre esse processo de eutrofização. Isso daqui nada mais é, esse verde, uma imagem de um bloom de algas que é possível ver de satélite. Então, as cianobactérias aparecem muito como vilãs nesse processo de floração e bloom, mas, na verdade, elas são apenas um sintoma. O vilão mesmo é a poluição das águas, seja por atividade das cidades, né, despejo de esgotos domésticos, ou pelo despejo de esgotos industriais ou da agricultura. Então, essas florações, né, elas ocorrem devido à disponibilidade desses nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, e as cianobactérias, nessa taxa de nitrogênio e fósforo baixo, ou seja, tendo pouco nitrogênio e tendo muito fósforo, favorece as cianobactérias. Por quê? Porque elas não são necessariamente dependentes do nitrogênio. Como eu falei, elas têm um heterócito que elas permitem elas fixarem o nitrogênio que elas precisam. Então, o que elas precisam dissolvido na água é uma grande concentração de fósforo. E aí eu falo para vocês, quando nós adubamos uma lavoura, nós jogamos o quê? NPK. NPK temos o P, que é fósforo. Quando vocês lavam louça, vocês utilizam muito detergente? O detergente, ele tem uma molécula anfipática, né, que é uma molécula que tem caráter tanto polar quanto apolar, então ela tem uma parcela que é hidrofóbica e uma parcela que não é hidrofóbica, e essa parcela do detergente que não é hidrofóbica é exatamente o fósforo. Então, você tem uma cauda apolar e uma cabeça polar, que é composta pelo fósforo. E, então, quando você joga detergente para limpar a louça, você está jogando bastante fósforo no ambiente. Então, utilize detergente com parcimônia. Mas isso não é desculpa para deixar a louça suja, tá certo? Então, o fósforo, ele tem essa questão, e ele é muito, hoje em dia nós temos muita contaminação devido aos efluentes domésticos e industriais ricos em fósforo. A água parada, ela favorece
o crescimento das cianobactérias, enquanto as águas em movimento favorecem o crescimento de outras espécies de algas. Então, as cianobactérias são favorecidas por águas paradas, então lagos, reservatórios de usinas hidrelétricas, tudo isso favorece o crescimento das cianobactérias. Outra coisa, hoje em dia, muito relevante, temperatura. Outra coisa aí que favorece o bloom é a temperatura, e nós estamos num cenário de mudanças climáticas, né, do aumento gradual da temperatura, da média de temperatura da Terra, e esse aumento gradual vai favorecer a formação de blooms de cianobactérias. Eu vou mostrar uns casos recentes dos Estados Unidos de problemas que eles estão tendo lá de florações, como esse do lago, dos grandes lagos que eu falei anteriormente. As cianobactérias, além delas crescerem exageradamente e darem esse aspecto ruim para a água, elas podem ser tóxicas. Então, usar um algicida para matar as algas pode ser extremamente perigoso, porque a partir do momento que você mata a alga, ela pode estar liberando todas as toxinas no ambiente, e aí contaminando toda a cadeia trófica. Então, o controle das cianobactérias, infelizmente, não pode ser feito da maneira mais simples, por esse aspecto da toxicidade delas. Então, as cianobactérias têm essa capacidade de produzir as cianotoxinas, né? Então, cianotoxinas são um grupo de moléculas produzidas exclusivamente por cianobactérias que podem ser tóxicas. Então, as cianotoxinas, elas são o que a gente chama de metabólito secundário. O que é um metabólito secundário? É um metabólito que só um tipo de organismo produz. Por exemplo, o cheiro que tem a folha do hortelã. É uma molécula que só o hortelã produz, concordam comigo? O pé de morango não produz aquela molécula, então o pé de morango não tem cheiro de hortelã. Então, isso é um metabólito secundário. Já a clorofila é um metabólito primário. O pé de hortelã produz, o pé de morango produz, e todas as outras frutas que existem, todas as outras plantas que existem, produzem clorofila. As cianotoxinas então, são moléculas produzidas apenas por cianobactérias, né, metabólitos secundários, e elas são classificadas, vou mostrar a classificação daqui a pouco para vocês, de acordo com os danos que elas causam nos mamíferos. Perfeito? E como a gente se contamina com cianotoxinas? Infelizmente, é muito fácil se contaminar com cianotoxinas. Então, como eu falei, né, são metabólitos secundários que desencadeiam uma série de efeitos nocivos, que podem ser em células, em tecidos ou no próprio organismo. E a contaminação é pelo contato direto com essa água, seja pela ingestão, consumo de organismos que estão contaminados, tá certo? E pelo contato, né? Você mergulhar nessa água, você se lavar com essa água, tudo isso pode causar contaminações. Então, se você come um peixe que foi pescado aqui nessa região, você vai se contaminar indiretamente com as toxinas, tá certo? Então, elas são um risco à saúde pública muito grande. Por quê? Porque elas são liberadas pela senescência celular, principalmente, que pode ser a senescência natural, né, a alga ficando velha até morrer e a parede celular se rompe, ou por um rompimento celular espontâneo, que pode ser pelo ataque por um algicida ou por um ataque de herbívoro. Por isso, eu vou falar mais à frente, é proibido, por lei, utilização de algicida quando você tem condições de bloom, tá certo? É proibido por lei porque você pode causar a liberação maciça das cianotoxinas. E aí elas são classificadas de acordo com os efeitos dos vertebrados, como eu disse anteriormente. Então, sendo hepatotoxinas, né, que causam, comprometem o funcionamento do fígado, as neurotoxinas, que atuam no sistema nervoso, e as dermatotoxinas, que atuam na pele. Então, quando você toca, ou você ingere água em mucosa e tudo mais, pode causar esse efeito tóxico da dermatotoxina. Aí alguns exemplos, por exemplo, a microcistina e a nodularina, são duas cianotoxinas produzidas pela microcistis, que é aqui essa cianobactéria, e pela nodulária, que é uma outra cianobactéria. Essas duas cianotoxinas causam a desorganização do citoesqueleto de hepatócitos. O citoesqueleto está envolvido no processo de divisão celular.
Então, se não tiver o citoesqueleto funcionando, não ocorre divisão celular. Aí imagina vocês, ó, não ocorre divisão celular, renovação das células do fígado de vocês, que é o único órgão do ser humano que se regenera, tá certo? Então, vocês imaginam, vocês estão tomando água contaminada com essa microcistise, com essa microcistina, essa nodularina, e aí está afetando o fígado de vocês, não está ocorrendo a divisão celular e a renovação das células do fígado. Então, isso se soma aos danos que nós já causamos no nosso fígado. Então, hoje em dia, câncer de fígado, por exemplo, está se tornando cada vez mais comum, né? Pessoas que têm problemas hepáticos crônicos, está se tornando cada vez mais comum. Muito pode ser devido aos hábitos de vida, né? Ou também por tomar água contaminada em algum grau com microcistina e nodularina. Imagina você, 40, 50 anos, tomando água com uma contaminação bem baixa. Essas toxinas, como dá para ver, elas são moléculas extremamente complexas, então elas não são fáceis de se degradar. Elas acumulam nos organismos e permanecem ativas por muitos anos. Existem algumas outras, como essa anatoxina A, que foi descoberta recentemente, que ela se liga aos receptores de acetilcolina nas células nervosas. Então, ela, para vocês terem ideia, essa ligação irreversível nos receptores de acetilcolina, nada mais é que o mesmo princípio dos inseticidas, desses Heider, Baygon. Então, ela consegue se ligar na nossa acetilcolina e causando, então, o bloqueio dos impulsos nervosos, podendo levar à morte, caso seja uma exposição extremamente elevada. Então, são alguns riscos. Essa anatoxina A foi descoberta há pouquíssimo tempo. Existe essa outra cianotoxina aí, que é a cilindropermopsina, que ocorre essa outra cianobactéria, Cilindropermopsis, e ela causa o bloqueio dos canais de sódio nos neurônios, inibindo a transmissão dos impulsos nervosos. Então, é um outro mecanismo, são mecanismos de ação diferentes. E aí, só para vocês terem uma ideia de quando a gente fala de veneno, né, dessas cianotoxinas aí, né, a dose letal, né, DL50 da microcistina, que eu mostrei anteriormente, varia aqui entre 50 e 1.200 microgramas por quilo, tá certo? Então, já é a dose letal para ela. A saxitoxina, que é uma outra cianotoxina, a dose letal é 10 microgramas por quilo, tá certo? A anatoxina, 200 a 250 microgramas por quilo. A aflatoxina, que é famosíssima, muito bem conhecida, a dose letal dela é de 6 miligramas por quilo, ou seja, 6.000 microgramas por quilo. Então, a dose letal dela é 600 vezes maior que a da saxitoxina, por exemplo. Então, essas saxitoxinas são muito mais letais que a aflatoxina que dá no amendoim. O sistema de tratamento de água, quando a gente fala que está tomando uma água potável, ela trata alguns atributos. As cianotoxinas não são tratadas, então ela entra e sai completamente igual da estação de tratamento de água. Por isso que é importantíssimo monitorar e controlar isso daí. Para vocês terem ideia, o Brasil é famosíssimo por causa de uma tragédia que aconteceu no começo dos anos 2000, uma clínica de hemodiálise lá em Caruaru. E o que acontece? Nessa clínica, essas clínicas de hemodiálise utilizam um filtro muito caro, que é um filtro que vai filtrar micro-organismos, né, para ter uma água ultra pura. E lá nessa clínica o pessoal não estava trocando o filtro constantemente. Por quê? Porque o filtro é caro. Daí eles não trocaram, foram se acumulando cianobactérias ao longo de alguns meses lá nesse filtro, e uma dada época, elas se romperam, né? Elas morreram, ficaram lá acumuladas, não tem luz solar. Na hora que elas se romperam, a cianobactéria não passa no filtro, mas a cianotoxina passa. A cianotoxina passaram, você imagina, então a gente, nessa clínica, injetaram microcistina direto na veia das pessoas, e 52 pacientes morreram
117 ficaram internados com sintomas críticos e é o primeiro caso do mundo comprovado de morte humana por cianotoxinas, tá certo? Então, o Brasil já é líder nisso daí. Então, hoje em dia, já existem os limites, né, de concentração das cianotoxinas no corpo d'água, que é utilizado para abastecimento de áreas urbanas. Quando se chega a 10.000 células por ml, começa-se o monitoramento mensal de cianobactérias. Acima desse valor, passa para o monitoramento semanal. Quando tem mais de 20.000 células por ml, que é caracterizado como Bloom, deve ser feita análise semanal de cianotoxinas na água que vai sair do tratamento. Isso, para vocês terem ideia, ó, é um redemoinho de algas tóxicas, aí de umas cianobactérias marinhas, no mar Báltico, lá na Europa, em função de nitrato e fosfato na água de escoamento superficial que veio de fertilizantes agrícolas. Então, isso é um problema de saúde pública, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Vou falar agora da classe Bacillariophyceae, vou falar rapidamente, que são as diatomáceas. Então, são um grupo de algas que a gente fala que elas são chamadas também de heterocontófita. Por quê? Porque tem a presença desse heteroconte. Aqui que são dois flagelos diferentes, tem um flagelinho peludo e um flagelinho liso, tá certo? Aqui tem outra imagem. Dentro desse grupo, né, de heterocontófito, nós temos as Bacillariophyces e as Pheophyces, que são as macroalgas pardas, os kelps, que têm uma aplicação também comercial muito grande, tá certo? As diatomáceas, elas são conhecidas por ter essa estruturinha aqui, ó, que parece uma carapaça, uma armadura, e são um grupo de algas com maior número de espécies. Por quê? Porque devido a essa presença de carapaças, elas têm um registro fóssil extremamente bem documentado. Então, hoje em dia se estuda bastante a evolução dos organismos aquáticos fotossintetizantes e muitos estudos são focados em diatomácea devido a essa presença delas no registro fóssil. Então, só para vocês terem ideia aí, né, são essas alguinhas que parecem uma pranchinha de surf, eu brinco. Elas podem ser de dois grupos, ou as penadas, que nós chamamos, tem essa forminha de pena, aqui outra penada, ou as centradas, que são as circulares. Essas penadas são mais comuns na água doce, essas circulares são mais comuns na água salgada, perfeito? Então, elas são bem interessantes por alguns aspectos, além de apresentar essas carapaças, que eu vou falar mais daqui a pouco, elas já são organismos eucariotos, tá certo? Possuem núcleo organizado, e elas são muito variadas com relação à estrutura interna dela, a presença de cloroplastos e etc. Podendo ser desde um cloroplasto muito grande até cloroplastos pequenininhos, eu vou falar mais disso daqui a pouco. Como eu falei, né, tem essa carapaça, e o interessante é que essa carapaça, ela é uma fonte de sílica mineral. Então, ela tem uma importância muito grande hoje em dia, essa diatomácea, como fonte de sílica para utilização na indústria. E essa carapaça dela funciona igual uma placa de Petri, uma plaquinha que é maior e uma plaquinha que é menor, e elas se encaixam uma na outra. Então, para vocês terem ideia, ela tem essa chamada de vista pleural, certo? Que é a vista de cima, aliás, vista valvar, desculpa, a vista de cima, e a vista pleural, que é a vista de lado. Então, essas duas aqui são exatamente a mesma diatomácea. Elas são bem bonitas, né? A taxonomia delas é toda baseada nessa ornamentação delas, paredes, espinhos, estrias, costelas, etc. Então, essa aparência morfológica dela é muito importante para a taxonomia. Aqui a gente está vendo ela na microscopia eletrônica, então dá para ver como é que elas são bem bonitinhas, bem diferenciadas, bem ornamentadas. Hoje em dia, muita coisa que o pessoal utiliza na arquitetura, que eles chamam de bioarquitetura, utiliza alguns conceitos dessas formas, desses organismos, tanto de outros organismos como de algas. E é como eu falei, né? Diatomáceas cêntricas e diatomáceas penadas são os dois grandes grupos que a gente tem. E elas são bem interessantes, que elas também produzem a clorofila A e clorofila C e muita quantidade de carotenos e fucoxantinas,
que são os pigmentos alaranjados, que dão essa coloração alaranjada para elas. Elas são chamadas também de algas douradas. Então, elas são muito comuns nos ambientes tanto de água doce quanto marinhos, tá certo? Elas são aqui bonitinhas, bem douradinhas, como eu falei, né? Então, elas são algas bem interessantes para a questão da parte de taxonomia. E elas têm, hoje em dia, uma utilização extremamente aplicada na questão de análise de qualidade de água. Então, os Estados Unidos é líder nisso daí, o Brasil é uma das referências mundiais também. Tem um grupo de pesquisa no Instituto de Botânica de São Paulo, que já tem um monitoramento de mais de 20 anos de duração de qualidade de água, né? Qualidade trófica da água, baseada num índice utilizando as diatomáceas. Então, a Sabesp monitora a qualidade de água dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo, utilizando, entre outras coisas, um índice baseado em diatomácea. Né? Então, elas têm muita importância na questão do silicato dissolvido, tá certo? Elas podem causar blooms também, e aí existem algumas poucas espécies que são tóxicas, que reproduzem esse ácido domóico, que é uma neurotoxina, e elas têm muita importância econômica devido à utilização dos fósseis, que é chamada de atomito. Diatomito então, são pedras, né, que quando você analisa no microscópio, são pedras sedimentares, se analisa no microscópio, eles têm a presença de carapaças desses dinoflagelados. E esses diatomitos são muito utilizados na indústria farmacêutica e cosmética como abrasivos naturais. Então, eles são presentes em algumas pastas de dente, são presentes em cremes esfoliantes para a pele, aí, então tem um valor econômico muito grande aí o diatomito, nesse aspecto para utilização como abrasivo na indústria cosmética e farmacêutica. E por a sílica ser uma substância inerte, ela pode ser ingerida, ela não confere risco biológico, como micropartículas de plástico que chegaram a ser utilizadas também em abrasivos há um tempo atrás. Os dinoflagelados, são essas alguinhas bonitinhas aí, com esse formatinho bem diferente, são as causadoras da maré vermelha. E são organismos ainda relativamente pouco estudados, tá certo? Então, são algas que elas podem viver tanto em hábito filamentoso quanto em hábito unicelular. Então, você pode encontrar a mesma espécie formando um filamento longo ou ela vivendo de forma individual na natureza. E aí, como eu falei, né, elas produzem muito beta-caroteno, principalmente, por isso elas têm essa coloração avermelhada, alaranjada, e aqui está a maré vermelha que ocorre na natureza, mas não necessariamente vai ser sempre vermelha. Se a alga que está crescendo estiver produzindo mais pigmento, mais clorofila, pode ser esverdeada. Então, junto com os pigmentos, ocorre também a oxidação da parede celular dela, que deixa ela com uma coloração mais avermelhada. Então, isso aqui é a maré vermelha, que tem uma importância sanitária muito grande, tá certo? Porque elas podem ser tóxicas também. Existem algumas dinoflagelados que têm uma associação importante por serem parasitas de peixes. Então, existe um dinoflagelado chamado Pifisteria piscicida, tá no nome dela aí, ó, piscicida, né? Inseticida mata inseto, piscicida mata peixe, causa essa ulceração aqui que leva peixes à morte. Então, isso é um problema muito grande hoje em dia, principalmente em países do norte, a Noruega e a Finlândia e a Dinamarca estão tendo um problema muito grande em fazendas de salmão devido à presença dessa microalga aqui. E esse aqui é de 2018, mostrando que os Estados Unidos, a Flórida principalmente, está tendo um problema de um dinoflagelado que é extremamente tóxico, tá certo? Essa Carenia brevis aí é um dinoflagelado que está causando a proibição até de mergulho e de utilização das praias aqui da região, porque ela está com florações acima de 1 milhão de células por litro. E esse dinoflagelado, ele é extremamente tóxico, tá certo? Então, são aí alguns riscos referentes às microalgas no ambiente, e aqui tem muito a ver, principalmente, com alguns efluentes, tanto agrícola quanto
de residencial. Outro problema sanitário que eu falei, esse ocorreu quando eu cheguei aqui como professor de algas, foi em 2016, que eu cheguei e já começaram a me ligar loucamente, né, que eu era professor de algas, porque proibiu-se o consumo e venda de ostra, mexilhão e etc., no estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, devido a uma maré vermelha. Essa foto aqui é uma foto lá de Santos, da praia de Santos, aonde estava ocorrendo a maré vermelha, e era de uma variedade que é tóxica, uma variedade tóxica de dinoflagelados. Como eu disse, né, elas são possivelmente tóxicas, então elas causam esse problema aqui, e aí tem um risco para a saúde pública e para os seres humanos. Essa Pifisteria piscicida é uma alga extremamente complexa, porque ela tem um ciclo de vida que inclui 24 morfologias diferentes, que variam de 5 a 450 micrômetros, e ela realiza tanto reprodução assexuada quanto sexuada. Então, isso aqui é um resumão do ciclo de vida dela. Então, vocês imaginam controlar esse organismo aqui na natureza. Se você tem problema, o ideal é não chegar a ter problema de poder originar um bloom dessa microalga, porque dificilmente será controlado depois. Algumas algas, eles chamam essa alga na Noruega de killer alga, e algumas áreas da Noruega estão inviabilizadas para a aquicultura devido ao crescimento exagerado dessa Pifisteria piscicida aí. Outra questão relevante desses dinoflagelados é que eles são relacionados aos corais. A coloração que o coral tem, essas cores bonitas que o coral tem, são causadas graças às zooxantelas. As zooxantelas são microalgas, né, microdinoflagelados, que vivem em simbiose com os quinidários, que são o animal que forma o coral. A simbiose é uma relação obrigatória entre o quinidário e a alga. A alga fornece carbono para o quinidário e o quinidário fornece abrigo e nutrientes inorgânicos para a alga. Então, quando a gente fala de branqueamento do coral, que é a morte do coral, se alguém já tem curiosidade de pesquisar sobre a grande barreira de corais australiana, vocês vão ver que lá o que está ocorrendo lá é o branqueamento dos corais, devido principalmente à morte da zooxantela, da microalga que está aderida, porque ela tem menos resistência à variação de temperatura e de acidez do mar, que está sendo causada pela eutrofização marinha. Então, o processo de branqueamento, de morte dos corais, na verdade, é o processo de morte das algas. Alguns grupos de dinoflagelados que têm a capacidade de emitir luciferina, né? A luciferina tem uma proteína chamada luciferina que, quando é oxidada para luciferase, ela emite energia. Então, é muito comum aí em algumas praias onde tem menos ocupação humana, devido a que você precisa de ter pouca luz para conseguir observar, você conseguir ver essa ocorrência aí do processo de bioluminescência que nós chamamos. Vamos falar agora das algas mais evoluídas, né? Aqui estão no reino Plantae, que são as algas verdes e vermelhas, dos dois grupos de macroalgas verdes e vermelhas agora, tá certo? Que aí engloba a clorófita, carófita e rodófita. A carófita são as macroalgas verdes de água doce, clorófita engloba tanto macro quanto microalgas verdes, e rodófita as algas vermelhas, né? Interessante sobre as algas verdes, elas são o parente mais antigo que nós temos das plantas terrestres. Então, falando da biologia, elas são muito parecidas com as plantas terrestres. Tem reserva de amido, celulose, elas têm uma nutrição muito parecida com as plantas terrestres, tá certo? E são um grupo extremamente variado. Então, nós temos a classe Chlorophyce, que são 4.000 espécies de algas verdes, geralmente microscópicas, né? Algumas podem ser macroscópicas, e são predominantemente de água doce. Enquanto a classe Ulvophyce, a grande maioria das macroalgas verdes, com ampla predominância de organismos marinhos. Então, são os dois grandes grupos aí dentro desse filo clorófita de algas. Tudo que nós estudamos hoje em dia do funcionamento
genético de plantas superiores, muito é baseado no estudo da Chlamydomonas, que foi um dos primeiros foi o primeiro organismo fotossintetizante a ter todo o genoma estudado. Existe uma importância econômica, isso aqui, a Cladophora agaerófila, é uma macroalga verde, tá certo? Ela é muito comercializada no Japão, ela é conhecida lá como marimo, né, marimo ball. Ela cresce desse jeito redondinho, bonitinho aqui, naturalmente, ela não foi cortada nem moldada. Os japoneses vendem aquários totalmente fechados aqui, contendo essas bolinhas de alga aí, e o pessoal faz até um festival. Já o filocarófita, como eu falei, né, nós temos as macroalgas T água doce, são muito comuns em lagos e reservatórios. A gente confunde com plantas, mas elas não são plantas porque elas não têm tecidos verdadeiros, tá certo? Igual as algas, desculpa. E tem a classe Zingianafice, que é essa galera de algas que tem essas pontinhas, elas têm uma morfologia bem interessante, bem bonita, tem uma grande importância taxonômica. Então, para vocês terem ideia, a morfologia, como é variada, elas são bem bonitas, o pessoal de morfologia trabalha bastante com elas. Elas podem ser tanto planctônicas quanto bentônicas ou perifíticas, isso na ecologia aquática, vou só voltar uns slides. Nós temos aqui, né, as algas planctônicas, são essas algas que vivem flutuando na coluna d'água, já as bentônicas, elas crescem aderidas em algum substrato, aqui como essa tartaruguinha, ou essa macroalga está crescendo presa na pedra, então são as bentônicas, e elas podem crescer em cima de outras algas, e aí são chamadas as perifíticas. Então, quando vocês estão andando lá na cachoeira, que vocês escorregam no limo, eu, na aula de botânica aqui, eu dou uma aula que a gente leva os alunos na cachoeira do meu Deus, e aí sempre tem um aluno que escorrega, a gente fala que escorregou no limo, não é no limo, escorregou no perifíton, que é as algas que estão crescendo aderidas na pedra próxima à cachoeira, tá certo? Então, essas algas verdes podem crescer em qualquer um desses ambientes, né? São mais comuns na água doce, as microscópicas, as macroscópicas mais comuns na marinha, e todas elas podem formar blooms em águas quentes e ricas com nitrogênio e fósforo. Então, para vocês terem ideia, então você pode ter bloom de microalgas aqui, perfeito? E bloom de macroalgas. Então, aqui nós temos os blooms de macroalgas. Isso aqui é na China, então, águas extremamente poluídas devido à ocupação humana. Então, o bloom pode ser tanto de cianobactérias quanto de algas verdes. O bom é que as algas verdes não são tóxicas, então já é um bom começo. Um bloom de algas verdes é menos pior do que um bloom de diatomáceas, de cianobactérias, por exemplo. Aí tem as algas vermelhas que eu falei, né? Que a grande maioria são bentônicas, são os principais grupos de macroalgas marinhas, são mais de 7.000 espécies de macroalgas vermelhas, e elas conseguem sobreviver a grandes profundidades. Por quê? Porque elas têm aqueles mesmos pigmentos da cianobactéria. Então, elas conseguem usar a luz de forma muito mais eficiente, tá certo? Então, aí, alguns exemplares de algas vermelhas. Elas sobrevivem desde a Antártica, em águas profundas, devido a essa ampla variedade de pigmentos e a capacidade, então, de absorver luz em diferentes condições. Aqui a gente tem uma alga vermelha coletada lá na Bahia, tá certo? Uma foto minha de alga vermelha lá na Bahia, e aqui uma foto minha de alga vermelha lá na Antártica. Então, elas têm realmente uma ampla capacidade de sobrevivência nos diferentes ambientes. E a gente fala que, e como eu falei, ela tem uma diversidade, e que a cor nas algas não é uma característica taxonômica. Por quê? Essas 3 algas aqui que vocês estão vendo são exatamente a mesma espécie, só que aqui elas têm capacidades diferentes de produção de pigmentos, são linhagens diferentes. Igual você tem uma pessoa branca, uma pessoa albina, que não tem a capacidade de produzir a melanina, e uma pessoa negra que tem uma grande capacidade de produção de melanina. Então, você tem pessoas, são pessoas humanas, que têm diferentes capacidades de produção de um tipo de pigmento. Aqui você tem a mesma alga com diferentes capacidades de produção de pigmento. Já aqui embaixo também é a mesma espécie, mas aqui é uma questão de
algas cultivadas em condições diferentes. Por quê? A ficoeritrina, que é o pigmento vermelho, ele tem uma grande concentração de nitrogênio. Então, se eu cultivo a alga em um ambiente rico em nitrogênio, ela fica bem vermelha. Se eu cultivo a alga em um ambiente com pouco nitrogênio, ela não vai sintetizar a ficoeritrina, mas vai continuar sintetizando a clorofila, que é o pigmento verde. E daí ela vai ficar verde. Aqui é a ficoeritrina, só para vocês entenderem a quantidade de nitrogênio que elas têm, diferentemente da clorofila, que não tem nitrogênio nenhum, por exemplo. Então, se não tiver nitrogênio, a alga vai preferir sintetizar os aminoácidos essenciais ou sintetizar o material genético, o DNA, onde tem nitrogênio, do que sintetizar a ficoeritrina. Por isso que ela vai ficar verde ao invés de ficar vermelha. E é assim que se organiza o cloroplasto das algas vermelhas. Elas têm o fotossistema 1 e 2, igualzinho o de plantas, né, já que vocês já fizeram a disciplina de fisiologia e já estudaram a fotossíntese, né, tem os fotossistemas 1 e 2, e você tem aqui aderido no complexo antena esses outros pigmentos que conseguem absorver diferentes comprimentos de onda. Na hora que ele absorve a energia da luz que chega, ele transfere essa energia da luz lá para o fotossistema e a fotossíntese aumenta a eficiência dela. E aí, só para vocês terem uma ideia, aqui, lembra que eu falei no começo da aula? A clorofila A absorve aqui em torno de 680 nanômetros, que é a luz vermelha. Já a ficocianina e a ficoeritrina absorvem aqui, ó, em torno de 600 e em torno de 500, enquanto os carotenoides absorvem em torno de 450. Então, se uma alga produz todos esses pigmentos, ela consegue usar toda essa energia aqui para fazer fotossíntese, diferentemente da planta terrestre, que consegue utilizar só as clorofilas. Isso é uma adaptação à sobrevivência no ambiente aquático. E aí, sobre um pouquinho de utilização das algas vermelhas, pessoal, as algas vermelhas têm essa aplicação aí interessante que é muito utilizada na indústria alimentícia e farmacêutica. Por exemplo, vocês sabem, quem toma cerveja aqui já viu o colarinho que se forma na cerveja? Esse colarinho nada mais é do que a presença de uma substância chamada carragena. A carragena é um emulsificante, certo? Ajuda a formar emulsão. Então, na hora que você coloca a cerveja no copo, essa carragena vai segurar o CO2 que está sendo liberado pela cerveja e vai formar o colarinho. A carragena é extraída das algas. Não tem síntese de carragena artificial. O sorvete cremoso, tipo esse sorvete casquinha, o que dá a cremosidade dele é a carragena também. Tá certo? O agar, que vocês vão utilizar na disciplina de microbiologia com a professora Cândida para fazer os ensaios antifúngicos e tudo mais, também é extraído de algas, perfeito? Então, tem uma importância na indústria alimentícia e farmacêutica muito grande. Outra coisa interessante sobre algas, a alga tem a capacidade de fixar o carbono atmosférico e sintetizar o carbonato de cálcio, tá certo? Então, um recife de abrolhos, ele tem uma importância muito grande na regulação da temperatura climática do mundo, porque ele está fixando o carbono atmosférico e transformando em carbonato de cálcio, que são essas algas calcárias, que parecem uma pedra aqui, perfeito? Então, tem essa questão também extremamente relevante sobre as algas, e a poluição do oceano e a acidificação do oceano estão destruindo esses recifes e causando o aumento da liberação da concentração de gás carbônico atmosférico. Então, a acidificação do oceano tem impacto no efeito estufa, perfeito? Vou falar rapidamente das algas pardas para vocês, que são os kelps aí, que podem atingir até 60 metros, crescendo 45 centímetros por dia, perfeito? Então, são algas extremamente grandes, elas são muito comuns nos mares subtropicais, não ocorrem kelps aqui no Brasil, perfeito? Então, são as algas pardas aí. Tem uma variedade de pigmentos muito grande, especialmente a fucoxantina, que dá essa coloração alaranjada para elas. E elas são muito interessantes do ponto de vista para
algumas aplicações biotecnológicas que eu vou falar para vocês agora na parte de biotecnologia e bioprospecção. Que eu vou tentar só dar uma introdução para vocês, bem objetiva disso daí, tá certo? Então, só para vocês terem ideia, eu já mostrei esse slide para vocês, todas essas interações, elas causam uma diversidade química muito grande nas algas, elas têm que produzir muitas substâncias para sobreviverem. Então, se eu pegar uma planta, uma árvore, e analisar ela quimicamente, todas as substâncias, eu vou encontrar em torno de 100, 150 substâncias. Se eu pegar uma alga pequenininha, eu encontro cerca de 300 ou 400 substâncias. Só para vocês entenderem como a diversidade química das algas é muito maior que a das plantas terrestres. Isso em função desse ambiente que é extremamente hostil. Uma hora você está coberto de água, uma temperatura fria, com pouca luz, outra hora você está exposto à radiação solar, a uma temperatura elevada, a salinidade mais alta, você tem toda essa competição aqui. Então, as algas elas têm que produzir um verdadeiro armamento químico para sobreviver na natureza nessas condições. Então, aí elas acabam, essa interação, até em nível celular, isso aqui, vocês terem ideia, são fungos isolados vivendo dentro dos organismos, chamados fungos endofíticos. Então, são fungos que você consegue isolar dentro de plantas e de algas. O pessoal do projeto de pesquisa que eu fui na Antártica estava trabalhando com os fungos endofíticos das algas da Antártica e encontrou diversas espécies de fungos totalmente novas para a ciência. Então, você tem tudo isso causa essa diversidade muito grande das macroalgas, da diversidade química das algas em geral. Outras questões que afetam a diversidade, né? As interações, então, alguns ambientes extremos, como ambientes termais, as profundezas de oceano, toda a pressão biótica que esses ambientes têm. Essa foto aqui é muito legal, é uma área que a gente conheceu, chamado Pantanal da Inhecolândia. Fica lá no Pantanal, e são vários ambientes que são totalmente isolados um do outro. E cada ambiente tem uma composição de algas diferente do outro. Por quê? Eles estão isolados, eles têm salinidades, temperaturas de água, profundidades, totalmente diferentes. Então, cada lagoa dessa aqui é um ecossistema totalmente independente do outro e tinham algas diferentes. Então, elas sobrevivem diferentemente a essas condições ambientais. E toda essa interação com o ambiente e mais toda a informação genética que o organismo tem permite essa interação e a síntese de moléculas complexas. Então, as algas, em geral, elas têm uma capacidade de produção de química muito superior à das plantas terrestres. Então, as aplicações de algas são várias. Na agricultura, hoje em dia, elas se destacam principalmente na questão do uso de algas para bioestimulante do crescimento vegetal. Então, a gente aplica a alga como um biofertilizante para aumentar o crescimento das plantas. Algas como indutor de resistência, então eu aplico uma alga e essa planta vai desenvolver mais resistência contra patógenos ou contra parasitas ou predadores, e o de avaliação de potenciais para inibir o crescimento de patógenos. Então, são as principais aplicações, hoje em dia, dos extratos de alga na agricultura. E, se vocês terem ideia, eu vou falar aqui agora, foi o meu trabalho de graduação até o doutorado. A ideia era que a cultura do mamão ela é muito importante lá no Espírito Santo, da onde eu vim, né? O Brasil é o segundo maior produtor, é um mercado aí de R$1 bilhão por ano, tá certo? É 10% da produção de frutas mundial, e o mamão tem um problema no pós-colheita muito grande, que é essa doença aqui chamada antracnose, que é esse fruto, o fungo cresce e causa essa necrose aqui. E nós fizemos um trabalho, então, com vários extratos de algas, aqui são as fotos do meu trabalho, meu TCC, que vocês vão ter que fazer algum dia. A gente publicou um artigo científico com ele, e aqui é a evolução, né, com 3 dias, com 6 dias e com 9 dias, né, de vários extratos de alga, 3 dias, 6 dias e 9 dias, e um dos extratos de alga
todos os extratos inibiram, que o controle está aqui, né, o crescimento do fungo patógeno está aqui, então todos os extratos inibiram o crescimento ao último dia, né, tem alguma inibição, mas o extrato dessa alga aqui inibiu 100% do crescimento do fungo. Então, a gente tem um extrato de alga extremamente relevante para utilização no controle de patógenos na agricultura, tá certo? Essa alga, apesar de ser muito interessante, eu tentei produzir ela no meu doutorado em cultivo e ela não tem viabilidade para a produção comercial de alga para extração, tá certo? Então, a gente deixou ela um pouquinho de lado, apesar de todo o potencial, mas a gente está dando continuidade a esse trabalho. Então, a minha ideia foi tentar cultivar essa alga vermelhinha aqui inibiu 100% do fungo. Então, esses foram meus cultivos de alga lá no Espírito Santo. A gente tentou cultivar essas algas para ver o que acontecia de mudanças fisiológicas nela e na ação antifúngica dela. Foi meu trabalho de mestrado. E no doutorado, eu comecei a fazer uma investigação mais profunda para descobrir qual é a composição química, quem é a substância responsável pela essa ação de inibir o fungo, e a gente testou tanto para fungo da antracnose do mamão, quanto para fungo da antracnose da banana. Então, a gente fez uma investigação de toxicidade para verificar se o extrato não era tóxico. A gente confirmou que o extrato não é tóxico e conseguimos também começar a descobrir qual é a molécula presente. Aqui é um cromatograma de análise química, tinham 150 moléculas, aqui no meio delas nós conseguimos, depois do meu doutorado, isolar e purificar quem era o composto responsável pela atividade antifúngica. Então, nós isolamos, fizemos uma série de testes aqui, a determinação da molécula que era antifúngica, nós purificamos ela, fizemos outros ensaios antifúngicos aqui. Eu tive que padronizar uma série de ensaios, a gente criou alguns ensaios antifúngicos novos, então isso acabou virando a publicação de um capítulo de livro, que a Cândida até é colaboradora, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá certo? Então, esse foi todo o processo de purificação. Eu fazia tanto uma revelação com fungos, para verificar onde ficava branco, tinha substância antifúngica, e também uma revelação química. Então, onde tem a ação antifúngica, tinha uma mancha meio roxa, tinha uma mancha meio rosa e uma mancha meio azul, com a revelação química. Nós conseguimos isolar, né, a mancha roxa, a mancha rosa e a mancha azul química, e conseguimos descobrir quem é cada uma dessas moléculas, da molécula azul, da molécula roxa e da molécula rosa, e vimos a atividade dessas moléculas em separado. Então, aqui a molécula roxa é a que tem maior potencial, a molécula azul tem potencial também, a molécula rosa também tem. Mas as três juntas, a roxa, a rosa e a azul, têm uma atividade antifúngica maior, quando são as três juntas, tá certo? Então, vários antifúngicos que a gente tem, inseticidas que tem no mercado hoje, começaram os testes preliminares numa pesquisa dessa forma aqui, tá certo? E a gente fez um ensaio também de pós-colheita, aplicando o extrato de alga e sem aplicar o extrato de alga. Então, aqui para vocês terem ideia, né, o mamão verde que a gente recebeu para fazer o experimento, a gente aplicou um biofilme comestível por fora desse mamão verde, e no controle tinha só o biofilme, e nos tratamentos tinha o extrato bruto da alga e a fração purificada desses compostos aqui, essa fração pura aqui, a fraçãozinha roxa purificada. E aí, o que a gente viu? Não influenciou muito o processo de maturação. Na verdade, o que a gente diagnosticou foi que o extrato de alga retardou o processo de maturação do mamão, tá certo? E o mamão sem o extrato de alga começou a apresentar a necrose, a formação de doenças, enquanto o mamão com o extrato de alga não apresentou essa formação de doença, a formação da antracnose. Aí que meu trabalho de doutorado terminou, a gente chegou a fazer um ensaio de toxicidade também em ratos, para ser um ensaio um pouco mais profundo, então demos uma dose muito alta para os ratos e acompanhamos eles durante 14 dias. E nós verificamos que o rato não teve alteração nenhuma quando exposto ao produto antifúngico. E também fizemos o teste de total em cultura de células,
e diagnosticamos que a LC50 é de 52 microgramas por ml. Essa concentração, para causar dano na célula, ela é quase que 50 vezes maior do que a concentração que nós utilizamos para o ensaio antifúngico. Então, isso quer dizer que a concentração que nós utilizamos para o antifúngico, para aplicar numa mão para ser usada por humanos, não é tóxica. Perfeito? Então, foram esses nossos resultados que a gente está terminando de publicar. Na parte de bioestimulante agrícola, nós fizemos um ensaio utilizando alguns extratos de alga para germinação. Esse é um trabalho que agora o Rodolfo Ozin e o William o Peterson está dando continuidade, eles estão fazendo esse trabalho agora com extratos de alga bioestimulantes, estão testando em várias sementes, e esse foi um artigo que a gente publicou em 2018 com feijão, só para vocês terem ideia. Aqui é o feijão do controle após 2 dias de germinado. Esses daqui são feijões tratados com extrato de alga, também com 2 dias. Esse aqui numa concentração muito baixa e esses dois em concentração mais alta. Então, o que a gente percebeu? O extrato de alga em concentrações baixas, ele estimula e muito a germinação do feijão, enquanto em concentrações altas ele pode atrapalhar. Então, a gente conseguiu aqui um aumento de 40% na velocidade de crescimento dessa muda de feijão. Minha aluna Camila, aqui em Registro, a gente fez um trabalho usando um extrato comercial da Acadian Sea Plants e um extrato de uma alga nativa. Nós comparamos a composição química desses extratos e o efeito desses extratos para germinar um maracujá amarelo, que hoje em dia tem problema na produção de mudas. O maracujá demora muito tempo, as mudas não têm muita... quando vão para campo, elas ainda estão muito jovens e não tem muita resistência a doenças. A gente está tentando ver se, utilizando extrato de alga, a gente consegue aumentar a velocidade do crescimento dessas mudas aí, para elas chegarem no campo com maior viabilidade de sobrevivência. Aqui o trabalho do Richard, como eu falei, ele está trabalhando com o mesmo extrato de alga que a gente trabalhou no trabalho da Camila, voltado então para análise antifúngica, tanto para crescimento micelial quanto para germinação de esporos. E o Richard encontrou um resultado muito legal no tratamento que conseguiu inibir aí cerca de 80% da germinação dos esporos do fungo. Então, isso é muito promissor e a gente está dando continuidade a esse trabalho agora com outros alunos. Para a admissão micelial, o resultado não foi tão bom. Chegou em torno de 30% aí de germinação de esporos. E agora a Maria Cândida está com mais 2 alunas bolsistas, né, em cima desse projeto, e a gente está dando continuidade a ele agora com outras algas também. E o que mais falta fazer, né, para desenvolver mais essa bioprospecção das algas? Bem, a gente tem que conhecer mais a composição química delas, né? Esse é um outro desafio muito relevante atualmente. Então, compreender, coletar, não adianta só coletar alga na natureza, porque essa composição química na natureza muda bastante. Nós temos que trabalhar a questão do cultivo dessas algas, porque vai variar a composição química e vai variar a funcionalidade dessas moléculas, tá certo? Então, para saber selecionar quais espécies vão ser interessantes para cada aspecto. E existem outros trabalhos que a gente está fazendo em colaborações. Esse foi um artigo que eu publiquei em 2015 com o uso de algas para inibir atividade colinesterásica, que tem a ver com o controle da doença do mal de Alzheimer, tá certo? Então, tem alguns extratos de alga que a gente selecionou. Um deles teve uma grande capacidade de inibir a enzima que está relacionada com o mal de Alzheimer. Então, a gente está trabalhando essa molécula agora para sintetizar ela em laboratório, para a utilização dela como um possível futuro remédio para o mal de Alzheimer. Tem um doutorado começando agora no Instituto Butantan, que eu vou ser co-orientador, com foco nessa alga e nessa molécula aqui para utilização no controle do mal de Alzheimer, tá certo? Nós trabalhamos para trabalhar a atividade anti-esquitossomal, utilização de extratos de alga para tratar a esquistossomose. A esquistossomose tem um problema grave, ela é chamada de doença negligenciada.
doença negligenciada porque é uma doença que afeta muitas pessoas de baixa renda. E por afetar essas pessoas de baixa renda, que não vão gastar dinheiro comprando remédio, o, as indústrias farmacêuticas não investem dinheiro para desenvolver remédios mais eficientes e menos tóxicos. Então, os remédios que tem hoje em dia para tratar a citossomose são da década de 70 ainda. Então, buscar novo, o governo brasileiro tem uma linha de pesquisas financiada pelo Ministério da Saúde para buscar novas alternativas de medicamentos para tratar essas doenças que ainda são endêmicas no Brasil. E todo o conceito que a gente está trazendo nisso tudo é aplicar um pouco a abordagem do SEA Agriculture, que é aplicar toda a abordagem de agricultura que nós temos, né, para produzir mamão, produzir cana, produzir soja, produzir seja lá qual for a outra espécie vegetal, a gente trazer esses conceitos, esses conhecimentos, essas ferramentas para produzir essas algas. Então, nós estamos trabalhando com o cultivo de algas aqui em Registro, conhecendo a composição dela e as aplicações químicas dela, os potenciais, selecionando espécies com potencial, para dessas espécies nós trabalharmos, então, a produção e o cultivo em larga escala. Então, nós estamos trabalhando com várias espécies nesse momento, por quê? Esse é um dado de produção mundial de algas, só para você, de produção mundial da aquicultura, de 90 a 2016, as algas marinhas são a segunda categoria mais produzida. Ela só perde para os peixes continentais, como a tilápia, por exemplo. Mas no mundo inteiro se produz muita alga marinha. Então, e muito disso tem sido movimentado para aplicação na agricultura direto. Só para vocês terem ideia, essas são toneladas produzidas por ano, de algumas, mais de 30 toneladas anuais de algas produzidas, e o Brasil ainda é incipiente isso daí, tá certo? Aqui é só um mapa global de utilização e produção de algas, então, em vermelho, locais que têm intensa produção de alga, em verde, locais que têm uma produção média de algas, e em yellow, são locais que, em amarelo, locais que não têm produção por aquicultura de algas. Então, o Brasil ainda, mesmo sendo um país litorâneo, 8.000 quilômetros aí de litoral, o Brasil ainda não tem essa tradição e ainda trabalha ainda e pior. Além de ter as espécies que podem ser utilizadas, ele atua ainda como um importador. O Brasil está gastando todos os anos alguns milhões de dólares, está em torno de entre 10 e 30 milhões de dólares, dependendo da indústria alimentícia, de importação de algas ou de derivados de algas. Então, vocês imaginam. E, na verdade, nós temos isso daí. Esse é um trabalho do Espírito Santo lá. As algas se arribaram, né? Ocorre naturalmente essa arribada, que é o acúmulo de algas na praia. E enquanto no mundo inteiro ocorre a exploração de algas, eles tiram a alga da natureza, eles produzem alga, no Espírito Santo eles estão pegando essas algas que pararam lá naturalmente, dá para ver pela montanha, que são algumas toneladas de alga, pagaram garis, pagaram trator, pagaram gasolina, caminhão e vão jogar essa alga num aterro sanitário. Então, ainda é uma coisa muito pouco utilizada. Enquanto no Canadá tem uma empresa que está fazendo exatamente a mesma coisa e desenvolvendo produtos para aplicação na agricultura e vendendo para o Brasil o quilo do produto por $800. Então, para vocês terem ideia de como ainda precisa se desenvolver, ainda faltam indústrias, pessoas interessadas, tanto na parte de ciência, quanto na parte econômica, para o desenvolvimento disso daí. Faltam também cientistas empreendedores para esse aspecto. Que isso aqui, por exemplo, são os cultivos de alga lá na Coreia. Tá certo? Cada coisinha preta aqui é uma redinha de produção de algas. Então, eles produzem algas, isso aqui é uma cidade quase que do tamanho de São Paulo. Se vocês terem ideia, então, é uma cidade gigantesca na Coreia do Sul, que faz produção de algas, e eles fazem, e lá eles consideram isso daí como uma oportunidade para o desenvolvimento sustentável. Então, eles estão utilizando essas algas para produzir, é um bem, né, que vai ser vendido, e ainda por cima, né, uma commodity, e ainda por cima, essas algas crescendo, elas melhoram a qualidade da água lá da região, torna a água mais limpa. E aí eles, resumindo, estão produzindo as algas no esgoto deles e vendendo essas algas aí para a gente. Então, a gente está comendo uma alga cinorida, que enrola temaki e sushi,
no Brasil, atualmente, quase todo ele vem da Coreia, tá certo? E aí, só para vocês terem uma ideia, né, o valor nutricional, enquanto um prato de arroz e feijão tem aí esse valor nutricional aqui, um prato de nori tem, né, a mesma quantidade de nori tem 35 calorias, enquanto arroz e feijão 150 calorias. O nori tem uma baixa quantidade de sódio comparado com o arroz e feijão, e você tem mais proteína do que o arroz e feijão, e uma quantidade de vitaminas superior. A gente fala que a gente come feijão para ingerir ferro, olha a quantidade de ferro que tem no nori. Tá certo? Então, tem um potencial aí muito interessante para a utilização na alimentação. Então, hoje em dia, as macroalgas são consideradas um alimento do futuro, um superalimento, e o Brasil ainda só trabalha com a importação. Então, todas essas algas que vocês compram no mercado, que vocês comem em restaurante japonês, é tudo importada, e se paga um preço bem caro. Outro mercado interessante aí, né, esse mercado de óleo de fio de bacalhau, que são um mercado de ômega 3 e ômega 6, muito dele é extraído hoje em dia, é produto da pesca extrativa ainda, né, da pesca predatória, e as algas são um potencial produtor desses ácidos graxos, tá certo? E aí entra aquela questão, professor, e o biocombustível? O biocombustível tem um potencial, né? Esses mesmos ácidos graxos, você vai usando ele para biocombustível, você vai vender o produto final por $1 o litro, enquanto o ômega 3 purificado pode chegar a $260 o litro. Então, para a produção, para cultivo, essa é uma foto do cultivo de alga que eu trabalhei no Espírito Santo, para a produção, para a aquicultura, produzir ômega 3 para alimentação ou farmacêutico é muito mais interessante do que produzir biocombustíveis, tá certo? Então, são alguns potenciais aplicações. E tem essa aí, só de curiosidade, né? Tem o bacon, todo mundo conhece bacon, e existe o chamado bacon do mar. É uma macroalga marinha que, quando grelhada, ela fica com sabor e a textura parecida com a de bacon. Então, é uma alga chamada palmária aí, está despertando muito interesse do mundo, eu não tenho certeza se isso aí é uma alga ou é bacon, está despertando muito interesse do mundo para a utilização comercial, já tem empresas comercializando o bacon do mar, né? E que isso aí pode ser o futuro, né? A gente começar a colher bacon dentro do mar. Essa é uma foto lá da Antártica, isso aqui tudo é essa alga que serve como bacon do mar, né? Você tem um monte de pedaço de carne aqui, mas é alga. E os passarinhos fazendo ninho em cima dela. Então, a Antártica tem bastante dessa alga aí. Beleza? São algumas aplicações que ainda são subexploradas. Para finalizar, então, esse é o capítulo de livro que eu e a Cândida publicamos junto, agora recentemente, em 2019, que a gente está discutindo, né, o que tem que ser feito para evoluir essa indústria dos antifúngicos, do controle de insetos e de doenças. Então, um trabalho que foi bem interessante, uma revisão bibliográfica bem grande do que tem feito. Muita coisa foi feita cientificamente, quase nada virou produto comercial. E por quê? Então, eu acho que os agrônomos começando a trabalhar com isso é uma chance de começar a tornar isso um pouco mais realidade, tá certo? Então, fica aí o convite para vocês se aproximarem, conhecerem. A gente percebeu que alguns desafios para essa questão de produtos derivados de algas é a questão da padronização da biomassa, a padronização de procedimentos, a padronização de produtos, a avaliação de toxicidades e de efeitos colaterais, tá certo? Garantir que o que a gente faz no laboratório vai ser reprodutível em condição de campo. Então, tudo isso são alguns desafios que podem ser transformados em TCCs, mestrados e doutorados de todos vocês. Então, fica aí o convite para vocês conhecerem um pouco mais, que nossos colegas aí, tem alguns alunos que estão fazendo trabalho com a gente, o Richard está aqui na aula hoje, tem a Ariane também, que é da pesca, que vai fazer um trabalho com a gente, ela tem até um vídeo no WhatsApp que ela explica, no Instagram da pesca, que ela explica o projeto dela, e fica aí o convite para vocês. Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, gente.